Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. Só que hoje é mais boa noite para todo mundo, porque hoje, na verdade, se eu vou falar assim, não é que é uma entrevista sensacional, porque ele já teve aqui quando tudo isso aqui era mato, né? Mas é uma das editoras, que se não é a editora que publica livros satânicos de mão esquerda no Brasil, e é uma honra falar com ele, e sempre é um prazer quando ele vem para falar, e hoje a gente está de casa cheia, né? Porque a hora que eu falei assim, a gente vai entrevistar o dono da Via Sestra. Aí tipo, a galera falou, vamos, a gente tem que vir nessa reunião, né? Então eu vou apresentar aqui. Ixi, cadê o Rodrigo Lutarque? Está aqui embaixo, ele está escondido na janelinha. Apresentando a galera que faz parte da banca. Representando o Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal! Hoje o nosso colega vai contar como ele montou a Via Sestra e a gente vai repetir o feito e montar as nossas editoras. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera. Curioso para conhecer um pouco mais da história dessa editora incrível, com muito material maravilhoso. Os reinos enoquianos, Ulisses Massad. E aí, pessoal, tô curioso aí para conhecer a história da Via Sestra. Eu sei que ela tem uma série de livros muito bacanas que você não encontra em lugar nenhum. E pela Eclésia Babylon, hoje a gente tem os dois, né? Bárbara Knox, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal 93. Hoje vamos em clima de mão esquerda, que eu particularmente gosto bastante. E Thales Azevedo. Salve, galera, 93. Cara, a Via Sestra dispensa apresentações, né? É só entrar no site dos caras, ver o catálogo deles e dá para ver que é alto gabarito. E acompanhando a gente hoje, Ivan de Aragão. Salve, salve, galera. Curiosíssimo para saber um pouco mais aí dessa história. E realmente, a editora, a gente entra no site e não sabe qual livro comprar primeiro, né? É sempre prejuízo na hora que entra lá. Vamos nessa. E dando a volta diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu, para quem está aqui comigo no Japão. Konbanwa, para quem está no Brasil. Konnichiwa, se você estiver vendo isso à tarde em outra hora no YouTube. Estou aqui com o meu livro da Via Sestra, que conseguiu chegar inteiro ao Japão, e vamos saber um pouquinho mais sobre como é o processo dentro dessa editora maravilhosa. Alto gabarito mesmo, pessoal. E por último, mas não menos importante, Thiago Damussauskas, do Morte Súbita. Boa noite, galera. Hoje tem visita do patrão, então eu vou me comportar mais. Que tá aqui, a chefia chegou em casa. Ele é editor e proprietário da editora Via Sestra e da editora Devaini. Eu tenho um livro em cada uma dessas editoras, com muito orgulho. E o pessoal também conhece ele pelo seu criador da revista Lucifer Luciferax, que também vou querer falar sobre isso hoje. Bem-vindo, Farzop. Salve, pessoal. Boa noite. Bem, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Foi meio em cima da hora que a gente acabou criando essa oportunidade com o Marcelo. Eu sou o Luciano, né? Que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos o povo aqui. E nem sei direito o que falar para vocês agora, hein? Então, como assim? A gente já tem uma entrevista que a gente já ficou conversando um tempão, mas agora você viu que tudo mudou, né? Agora a gente está na mesa de boteco com uma galera. Então, como diria o Stan Lee, todo gibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi de alguém, né? Então a gente queria que você se apresentasse, cara. Como é que você caiu nessa, assim? Tipo, tirando o Robson que estava lá com os satanistas, né? A gente estava tudo na igreja, né? Recebia a hóstia, a primeira comunhão e tal, e aí passa 20 anos e você estava só produzindo livro de capiroto. Como é que foi essa passagem? Na nossa primeira conversa, eu expliquei, né? Acabei estendendo bastante esse assunto. Agora eu vou explicar, vou contar um pouco dessa história pessoal, tentar resumir ela, né? Tentar resumir bem mais do que da outra vez. Bem, a minha busca e a minha inquietação com o mundo, ela começou muito cedo, né? Quando eu era criança, eu tive lá umas experiências espirituais e problemas psicológicos junto com essa... Eu não sabia se era problema psicológico ou problema espiritual. Minha família me levou para a Umbanda, e foi ali na infância mesmo que eu comecei a
a ver que existia mais coisas do que eu imaginava que existisse, né? Que existia. Então, meus primeiros contatos com outro lado, assim, com uma realidade um pouco mais expandida, com o mundo espiritual, começou lá na Umbanda, no Candomblé, quando eu ainda era criança. Eu sempre fui muito revoltado, muito rebelde, muito questionador, não, um garoto chato. Na adolescência, inevitavelmente, eu acabei me aproximando mais da Umbanda e é uma coisa assim, que na Umbanda eu gostava muito de Exu e Pombagira, né? Eu não queria nada com a direita, só queria saber da esquerda. E lá desde cedo, toda a minha família, todo mundo já via que eu era uma pessoa diferente, né? Porque eu gostava muito dessas coisas. Eu fui crescendo e fui me envolvendo cada vez mais fui buscando cada vez mais informação e estudando mais para tentar entender as manifestações religiosas e procurar saber sobre magia, ocultismo, bruxaria. Fui lendo, né? Espiritismo, isso ainda na adolescência. Na juventude, fui amadurecendo isso. Aí fui conhecendo gente, fui comprando livro, fui conhecendo ordens. E acabou assim que, vixe, eu acabei entrando em algumas delas, né? Algumas, acho que às vezes até muitas, né? Eu fui membro da Ordem do Templo Oriente, Santíqua, do Monastério dos Sete Raios, da Dragon Rouge, da OTO, da Astro Argentum. Vixe, é uma sopa de letrinha que não acaba. Fui membro da Ordem Nox Magistralis desde os anos 90, fui sumo sacerdote, fui membro do Templo de Quimbanda Maioral Beuzebu e Exu Pantera Negra, iniciado pelo Danilo Copini. Eu acho que eu fui membro do Templo de Satã, mas eu preciso ver se eu fui mesmo. Coisa do Diego, da época do Diego. Também fui um dos fundadores, junto com o Beto Pataca, acho que da Sociedade Polímata, né? Enfim, eu fui tentando beber das fontes, assim, sempre fui muito fã de ocultismo, de magia, então eu queria beber das mesmas fontes dos grandes autores, dos caras que eu sempre admirei, né? Eu queria saber como que é uma OTO, como que é um ritual, como que é. Então eu fui indo atrás e fui descambando, né? Na minha vida espiritual, assim, fui espiritual, mística e mágica, que acabou se misturando tudo aí, ó, ao longo desses 30 anos aí, mais ou menos. Marzuki, acho que você podia contar um pouquinho do antigo luciferiano.org. Luciferiano, que eu ia perguntar quando é que ele decidiu, ao invés de ser consumidor, ser o fornecedor das drogas, né? Acho que foi mais ou menos nessa época. O luciferiano.org foi, acho que entre 2009 e 2010, né? Foi baseado no Morte Súbita, acho que foi depois do Ad Luas, depois do Morte Súbita, depois que a Ordem Nox Magistralis entrou na internet. Aí eu queria fazer um portal de luciferianismo, né, voltado mais assim para o que a gente chama de luciferianismo, algo também baseado no trabalho da Lilith Astarte. Ela tinha um site, não sei se você se lembra, My Fallen Angel. Ela tinha um site sobre luciferianismo lá no primórdio da internet, né? Então, baseado nisso, eu queria montar uma espécie de aglomerado de material relacionado ao luciferianismo, que nós desenvolvemos aqui no Brasil já nos anos 90, né? E que o Michael W. Ford também fazia algo similar, né? Similar, não com o mesmo nome, assim, mas parecido, né? Que juntasse tudo isso numa plataforma. Mas acabou que não foi à frente, né? Porque nessas épocas aí eu não tinha isso como uma atividade principal. Eu fazia essas coisas no meu tempo livre, que já era muito pouco. E quando que foi essa mudança? Quando é que você falou, não, vou me dedicar a isso, e aí passou a ser o seu carro-chefe? Talvez eu me alongue um pouco agora, tá?
Eu trabalho publicando coisa desde garoto. Quando eu tinha uns 16, 15 anos, eu venho do black metal, né, do heavy metal, da música pesada. Até hoje eu ainda ouço um pouco de black metal e coisas mais musicalmente estranhas, né, música experimental e black metal. E eu editava fanzines, fanzine caseiro mesmo, aquele com cola, tesoura, canetinha preta, tirava xerox e trocava com o pessoal, vendia, né? Isso lá em 92, 93. E eu tinha um volume de correspondência física, né? Correios, assim, absurda. Né? Trocando material e entrando em contato com o povo do Brasil inteiro, algumas pessoas de fora. Então, lá na adolescência, eu editava o fanzine. E lá nos anos 90. Lá no começo dos anos 2000, eu já estava mais engajado, né, com essa busca mística e mágica. Eu comecei a participar, colaborar de publicações de cunho mais restrito, né? Então, eu participava de algumas ordens, de algumas associações que tinham publicações restritas e eu já editava e já colaborava ali. Nisso, lá para 2005, bateu uma ideia boba na minha cabeça, que foi a ideia da Lucifer Nosferatu. Né? Algo que acabou só se concretizando em 2008, primeiro como um fanzine. O primeiro foi bem fanzine mesmo, era 4, xerox, já era editar em computador, né? Difícil de ler, porque tinha umas imagens de fundo. É lindo demais. Isso foi em 2008. Fala as matérias que teve na primeira edição para gente. Na primeira edição, ensaios goéticos. Eu falo sobre goécia tradicional e Baal, com experiências minhas, né, de um pouco antes desse zine, assim, alguns anos antes. Ocultismo, Caminho da Mão Esquerda e Conspiração Política, do Fraterno Tullius. Uma entrevista com Michael W. Ford. Os Elementos Básicos do Altar. É um texto meu, mas que é um texto meu muito baseado no livro, no Book 4 do Crowley, e, claro, tem as referências. E tem uma parte aqui, O Demônio Me Fez Fazer Isso. É uma coisa assim, um humor que hoje em dia eu não faço mais, mas que na época eu me diverti muito fazendo isso, com o personagem fictício lá, o reverendo Euribides, que era um pouco mal educado e falava besteira a respeito de muita coisa. Não tinha medo de ser cancelado também, né? Hoje em dia... Não, a gente tem umas partes que a gente A Lucifer Nosferatu, ela foi evoluindo com o tempo, né? Hoje ela está num formato assim, né? É revista mesmo, tem umas 100 páginas, impresso em gráfica. A gente faz, toda vez que lança um número, eu gosto de fazer uma edição mais caprichada, colorida, né? Uma coisa assim, um pouco mais bonitinha. Acabou que a Lucifer Nosferatu é uma das maiores, se não a maior publicação voltada ao caminho da mão esquerda no Brasil e uma das maiores do mundo. Né? Nós conseguimos reunir tantos autores, tantas pessoas que, mesmo sendo voltadas assim, para o mais sinistro, mas algo que é meio inédito, né? Tem quem participou: o Adriano Camargo Monteiro, a Sinati Manson, o Beto Pataca, o tal do Mórbitos Vívidos, que enfim, ele passa aqui às vezes ainda. Ele passa. O Carlos Raposo, a Lilith Astati, Humberto Maggi, o Michael W. Ford, vocês falei, Thomas Carlson, Mark Allen Smith, o Johannes Nefastos. Então, tem assim, uma galera de peso gigante do mundo todo que colaborou e que ajudou a gente formar a Lucifer Nosferatu. Hoje em dia, e o formato dela também ajudou bastante, né? Porque além de ser um fanzine, eu distribuo gratuitamente o PDF para todo mundo. E a intenção é que todo mundo que esteja interessado leia os PDFs. E não saia vendendo por aí. Às vezes eu tenho que brigar com alguém que vende o PDF do meu trabalho.
Hoje em dia, para quem quiser comprar o impresso, a gente tem no Clube de Autores. Essa aqui tem as 11 primeiras edições, né? E foi da Luciferax que você foi convidado para publicar na Occult Digest ou não tem nada a ver? Cara, a Lucifer dos Ferax, eu fiz uma edição, gostei dessa pergunta. A gente fez uma edição experimental em inglês. Até hoje eu não recuperei o quanto eu investi para traduzir aquilo, que eu paguei do meu bolso assim, tradução. Eu não conhecia nenhum tradutor, eu fui atrás do pessoal profissional, aí acabei pagando bastante dinheiro. Aí isso, sei lá, viajou pelo mundo. Aí o Luiz Martinet, ele mandou um e-mail para mim e me convidou para participar do Occult Digest em 2016, da primeira edição, que é esse material aqui. Eu fiquei muito honrado porque a Black Moon, né? A Black Moon Publishing ela é forte. Eu tenho uma admiração muito grande pelos caras. E foi falando sobre Goécia e magia sexual. Então, vou fazer um parênteses aqui, que isso é uma coisa muito importante. A gente tem gente de alto gabarito no Brasil que só falta ser traduzido para cair como uma bomba lá fora. Você pega a Cabala Hermética do Marcelo e põe em inglês. Não tem nada igual. Eu acho que esse trabalho que você fez é muito importante e a gente devia fazer mais disso, cara. Eu agradeço. Depois eu publiquei nos Estados Unidos a Lucifer Ferax Compendium, que é esse livrinho pequenininho aqui, não dá para ver direito. Foi pela Martinet Press, que é uma editora muito, como eu posso dizer aqui, controversa, né? A Martinet Press, eu publiquei esse livro com eles lá nos Estados Unidos, e durante os 2 primeiros meses ficou em primeiro lugar em venda na categoria Demonologia e Magia Negra, o que me rendeu royalties totais de $50. E isso também me fez pensar muito, porque a remuneração que eu recebia dos trabalhos com os quais eu estava envolvido era muito baixa. Então, na editora, eu tenho uma preocupação em remunerar os autores de uma maneira mais justa e sistemática, né? Agradecemos. Então, mas é difícil, né? Então, a gente vende pouco e é complicado a gente ficar vendendo isso. Mas vamos voltar lá a gente fez a Lucifer Ferax, fez o The Occult Digest, fez a Lucifer Ferax nos Estados Unidos. Deixa eu ver qual é a próxima. Aí, lá em 2008, 2009, eu li o Gnose Vodun, do David Beth. Na época, eu era membro da Ordem do Templo Oriente Antiqua, né? Das ordens Vodun gnósticas do Michel Berthiaud, eu e outros brasileiros, né? Inclusive, eu conheci muita gente muito legal nessas ordens, nessa época, 2007, 2009, mais ou menos. E o Ivan Schneider, que era dono da editora Cofinia, se eu não me engano, ele também, em algum momento, ele foi membro. E eu li esse livro do Gnose Vodun e eu entrei em contato com o Ivan, né, para falar algumas coisas sobre o livro com ele, né? A gente trocou umas ideias, acabou que a gente virou amigo e colaborador. Em 2009 e 2010, eu fui membro, mais ou menos nessa época, eu era membro da Dragon Rouge. Na mesma época que o Ivan, eventualmente, também foi membro de lá, o Adriano Camargo Monteiro também é dessa mesma época. E o Thomas Carlson, ele colaborava com a Lucifer Ferax. Aí o Thomas perguntou para mim, falou, numa dessas colaborações, ele falou, você não conhece uma editora brasileira que queira publicar o meu livro Cabala Clifote e Magia Goética? Aí eu indiquei o Ivan para ele e saiu a primeira edição do livro pela editora Cofinia, que é esse da capa marrom. Esse da capa marrom, eu escrevi uma das notas das abas e ajudei o Ivan a selecionar as palavras que ele ia usar, as traduções, perdão, de alguns textos de algumas palavras, né? Como escrever Kabbalah, Clifote, enfim, a gente teve uma discussão sobre como colocar isso no livro. Isso lá em 2011. Em 2015, ele publicou a segunda edição, né? A capa preta já. A primeira edição ele traduziu a tradução da tradução, né? Acho que o Arnaldo Lucchesi traduziu
do inglês para a língua portuguesa. Na segunda edição, ela foi traduzida direto do idioma do Thomas, né, direto para a língua portuguesa. Acho que foi o Ivan mesmo que fez, e eu fiz a revisão. Então, eu já meio que estava trabalhando, estava entrando já nessa história do mercado editorial. Né? E em 2015 e 2016, pela editora Cofnia, nós queríamos publicar uma série de grimórios tradicionais. Então, a gente queria fazer o Picatrix, o Grimório Verum, Dragão Vermelho, e vários outros grimórios. Né? A primeira ideia eram 11 grimórios. E eu ia fazer a introdução de cada um deles. Um texto introdutório, apresentar, falar sobre esses livros. Só que acabou que a Cofnia encerrou as atividades, né, lá entre 2016 e 2017, não sei exatamente o momento, e esse material ele ia se perder. Né? Para que ele não se perdesse, e eu perdi muito tempo, eu investi bastante tempo com ele, eu resolvi montar um livro com esse material, né? Fiz um Ctrl+C, Ctrl+V de tudo, e fiz um livro, As Chaves dos Segredos do Inferno, que é esse aqui, que eu publiquei depois pela Via Sestra, mas primeiro pelo Clube de Autores. Foi o livro que mais vendeu até hoje. Né? Eu, pessoalmente, não gosto muito dele, por isso que ele ainda não voltou. Ele vai voltar depois, futuramente, reformulado. Né? Em 2017 também eu fiz a tradução do livro do Eliphas Levi. Eu acho que o Robson comentou dele em algum momento. É As Chaves Maiores e as Clavículas de Salomão, do Eliphas Levi. Eu traduzi do francês para o português e publiquei pelo Clube de Autores. Ali em 2017 também. Entre 2016 e 2017. E nessa época eu estava passando, assim, a minha vida pessoal, ela estava passando por problemas em todas as áreas da minha vida. Em 2017, eu nem enxergava direito o que eu ia fazer da vida. E numa conversa com Danilo Copini, ele falou assim, assim, depois de um ritual no templo, ele falou, por que você não monta você mesmo uma editora? Você já publica livro, você já edita, traduz, tem a Lusferatus. É natural que você pense isso, né? Eu até então não tinha tido esse estalo, foi meio que ele que deu um tapa na minha cara. Eu falei, caramba, não é verdade. Eu nunca me achei muito empreendedor, mas eu falei, vou fazer. Aí eu peguei e fiz. Nessa conversa também a gente já meio que combinou de eu publicar um livro dele, que era o Kimbanda, O Culto da Chama Vermelha e Preta. Eu comecei publicando ele a partir da terceira edição. As duas primeiras edições eram da editora dele, da Capilogo, e ele precisava de alguém para editar livro, então acabou ajudando o outro. Nessa mesma época dessa conversa, antes de eu iniciar a editora Via Sestra, eu conversei com mais gente, porque eu ainda tinha uma certa insegurança, né? Eu ainda sou um pouco inseguro para bastante coisa. Mas eu conversei com o Michael W. Ford, por exemplo. Nessa época, havia uma pessoa aqui no Brasil querendo publicar os livros dele. Mas o Michael ele estava meio receoso e não queria conhecer a pessoa pessoalmente, né, o indivíduo pessoalmente. Queria que a pessoa fosse lá para os Estados Unidos conversar com ele. O Michael estava meio que colocando umas dificuldades a mais para o cara, né? Eu conheço ele, né? Eu conversei com ele bastante também, é um amigo meu. E eventualmente se tornou cliente também da editora Via Sestra. Falei com o Michael, ele já aceitou imediatamente, assim, achou a ideia ótima, falou, Luciano, eu já conheço você, faz uma cota, vamos publicar todos os meus livros junto com você. E ali a gente já meio que combinou de eu publicar todos os livros do Michael em língua portuguesa. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu interromper e colocar um anexo aqui. Cara, eu fiz essa tradução também direto do francês, de Eliphas Levi, e eu procurei livros, se alguém tinha feito esse trabalho.
E eu tenho até que redimir no livro, porque eu falo que eu não encontrei ninguém que tivesse feito esse trabalho antes. E vocês fizeram, né? Vocês publicaram primeiro essa tradução do Eliphas Levi, das clavículas das chaves maiores, né? Então, eu tenho que redimir meu trabalho com relação a vocês ainda. Claro, eu me sinto... Não tem problema. Por mim, não tem problema nenhum. Eu também não conhecia. Eu gosto muito do Eliphas Levi, apesar de ser muito... o pessoal não gosta muito, né? Muita gente não gosta do Eliphas, mas eu gosto e achei que ia ser uma coisa legal fazer esse livro aqui no Brasil. Então, munido de todo esse background aí, no dia 11 de 11 de 2017, eu falei, vou fundar a editora Viassestra para hoje, né? E daí para frente a gente está aí trabalhando. Eu também tive a ajuda de outras pessoas, que eu gostaria de mencioná-las aqui, né? Não foi só esse povo que eu falei. O Mário Gil, né? O Tata Sombra, também conhecido como Abaxaitã, um grande irmão meu, assim, de décadas mesmo. A gente foi membro da Ordem do Baphomet juntos. Eu já fui até a casa dele, eu conheço o trabalho dele. Ele me ajudou bastante, né? Investiu dinheiro na editora. O Cristiano Andrade, eu não sei se ele está aqui na conversa, ele falou que vinha. Eu tenho até medo dele, porque ele faz muita gracinha comigo, ele faz umas brincadeiras até pesadas. Fiquei com medo dele se pronunciar aqui. Ele também investiu bastante na gente, né? Tirou dinheiro do bolso para ajudar. Um rapaz aqui de Indaiatuba, o Fernando Fuzen, que é meu amigo também, me ajudou, investiu na editora. E para começar, eu contei com o auxílio dessas pessoas, fiz empréstimos, vendi meu carro, até conseguir recursos para montar minimamente a editora. O próprio Danilo, né? Além de dar a ideia, ele tem vários livros publicados com você. Sim, sim. O Danilo, a gente tem um acordo com esses livros que já estão publicados. Nós estamos meio afastados, assim. Eu saí da Corrente 49, né, e do Templo de Quimbanda. Eu saí recentemente, e a gente está um pouco afastado, sim, mas eu gosto bastante dele. Eu tenho que fazer um parênteses, porque ele realmente me ajudou bastante. E eu gostaria bastante de continuar trabalhando com ele com os próximos livros, né? Se ele der essa oportunidade para a gente publica mais. Inclusive, ele fez uma postagem na página da Corrente 49, falando que uma terceira edição, um terceiro volume de um livro ia ser publicado, mas ele não falou por qual editora. Na época, eu ainda moderava essa página da Corrente 49, eu vi que foi ele que fez. E eu estou esperando receber esse manuscrito desde março, né? Fica a dica aí. Fica a dica. Realmente é interessante, é um trabalho que eu acompanho há muito tempo. Nesse livro, Quimbanda, Fundamentos e Práticas Ocultas, dois outros autores ajudaram, publicaram textos, né, nos livros, eu e o Zais Araújo. Então, são trabalhos de Quimbanda que são legais. É o livro da Quimbanda, né? Falar a verdade. Ó, eu sou meio suspeito para falar. Não, mas vamos lá, né? Para quem conhece a literatura relacionada à Quimbanda, não só no Brasil, mas no mundo, né? Existem pessoas fora do Brasil que escreveram bem também sobre a Quimbanda, né? Tem um pessoal da Finlândia que escreveu, tem um pessoal, tem um rapaz da Noruega que escreveu, e se não me engano, um inglês que escreveram livros legais sobre a Quimbanda. No Brasil, a gente tem vários livros sobre Quimbanda, mas eles são, assim, uma qualidade duvidosa, né? São umas coisas, assim, umas heranças de Umbanda que são, assim, controversas e superficiais. Se você pegar todos os livros de Quimbanda aí que tem no mercado e ler e comparar, é inevitável você chegar à conclusão de que os livros de Danilo eles estão milhas de distância à frente. Né? A questão de fundamento, de história, de teoria e prática daquilo que
que realmente é praticado dentro dos templos da corrente, né? É muito, muito sólido, né? Não tem o que discutir. Muitos pais de santo compram o livro. Tem templo de Quimbanda que é praticamente montado em cima do que é estruturado nos livros de Danilo. Tem terreiros famosos de Quimbanda já que copiam abertamente, né? O Danilo copia de cabo a rabo. Realmente, em se tratando de Quimbanda, literatura, eu não conheço nada que se equipare. Mas, como eu já disse, eu sou realmente suspeito para falar sobre esse trabalho. Não, mas a obra fala por si também. O Rodrigo, manda bala aí. Eu tenho uma curiosidade pessoal, assim, quem nunca, né, quis montar uma editora, né? Assim, uma história pessoal minha, na década de 90, eu estava passando lá no Sebrae, peguei um livrinho, assim, do Sebrae, explicando como montar a editora, desisti na mesma hora. Mas o que eu queria saber é o seguinte, como é que é o mercado editorial para editoras pequenas? Aí, assim, um parênteses que eu queria fazer antes da pandemia, depois da pandemia, porque a pandemia deu um boom em venda online, e eu não sei se isso influenciou nas pequenas editoras, como influenciou, como que é esse mercado das pequenas editoras? Eu posso falar apenas assim... Eu quero saber da Via Sestra, assim, qual é a sua visão do mercado? O meu recorte nós temos um mercado muito reduzido, muito direcionado, né? E dentro desse mercado que é super reduzido, ele ainda é estratificado, né? Tem as correntes dentro dessa corrente mínima. Então, é muito difícil você conseguir um retorno financeiro que se equipare a uma editora média, por exemplo. Eu estou há 5 anos. Né? A gente está há 5 anos trabalhando, 56 meses, para ser mais preciso. A gente publicou 37 livros. É tipo um livro a cada 1 mês e meio, mais ou menos, né? Mas é uma produção sensacional. Porque teve um determinado momento em que eu enxerguei que a gente precisa ter um volume que atenda não só a gente tem que ter um volume de obras para atender todos os nossos clientes interessados naquelas correntes. Tem gente que só compra livro de Goécia, tem gente que só compra livro de luciferianismo, tem gente que só compra de Quimbanda, tem gente que só quer o São Cipriano, né? E são pessoas que compram quando tem algo desse segmento, né? dessa linha. Então, eu produzo bastante, pensando em aumentar mesmo o faturamento, porque eu vivo disso. Né? Hoje, por exemplo, a minha classificação, eu sou microempreendedor individual. Eu sou MEI ainda. Né? Eu não tenho funcionário, eu trabalho sozinho. A Amanda vai começar a me ajudar, né? Ela está assistindo aí a gente também, está acompanhando. Ela vai começar a me ajudar daqui a um tempo com a editora Devani. Depois eu preciso conversar aqui com o senhor Tamochauskas, né? Sobre isso, tem umas coisas para conversar. O patrão chamou para ir para a sala dele. Que isso. Então, é um mercado muito, muito pequeno e muito difícil, mas é muito fiel também, né? As pessoas elas ficam engajadas com isso e vão adquirindo as obras e elas querem ter mais contato e assim, é uma comunidade que você vai formando, só que é bem pequenininha, né? Se comparado com outros nichos não tão restritos. A Via Sestra nunca foi para tipo distribuidora e ela já começou direto como nicho, né? Ela nunca tentou ir para afinar, tipo pegar distribuidora, depois livraria, essas paradas assim, né? Não, eu também tenho umas. Eu não quero seguir esse modelo, né? Não siga, pelo amor de Deus. Eu não vou trabalhar. Eu perguntei mais porque a gente passou por tudo na Diamond, né, cara? A gente foi distribuir em banca de jornal. E aí depois uma série de coisas. Então, vocês já começaram bem. A primeira coisa que eu falo assim para qualquer cara que fala assim, eu quero ter uma editora, eu falo assim, não faz
o caminho, não, vai para o financiamento, vai. E vocês fizeram tudo certinho, cara. É muito bacana. A gente está apanhando, né? E a gente apanha no dia a dia, né? Todo dia, muito trabalho e muito. A gente apanha demais. Eu tenho umas mãozinhas levantadas, não sei se eu respondi a questão. Respondeu. É só para finalizar a pergunta, tinha uma piada, assim, na época que eu peguei esse negócio, como que um editor suicida? Ele pula do alto do seu estoque. Aí, no seu caso, seu estoque é baixinho, então não tem como você se suicidar. Eu venho da indústria automotiva, né? Eu trabalhei mais de 20 anos com engenharia de processo, engenharia de manufatura, supervisão de produção. Então, eu tenho uma cabeça assim, para administração de estoque enxuto e a minha experiência com engenharia ajudou bastante, né? Eu sou bastante regrado com isso, eu gosto bastante de matemática também, então isso me ajuda a não ter estoques absurdos, né? Então, hoje em dia eu tenho tudo bem ajustado. Minha maior dificuldade mesmo são os fornecedores, né? Mas é isso. Para a minha primeira pergunta, eu tenho várias dúvidas que gostaria que você tirasse, mas a primeira, ela envolve muito a questão da qualidade do selo editorial. Para quem conhece a sua editora, a gente sabe que ela tem uma qualidade incrível, né? Mas costuma chegar muita coisa, vamos colocar, ruim para você, e aí você olha isso aqui, não, isso aqui não dá para não dá para publicar de jeito nenhum. Tipo, vai lá, revisa isso aqui, volta daqui a 10 anos com material novo. Como é que você faz nesse processo de seleção? Então, quem tem uma certa proximidade comigo sabe que eu sou muito chato. Eu só publico, na maioria das vezes, coisa que eu já conheço, gente que eu conheço, ou uma indicação. Assim, eu tenho preferência por isso. Mas, às vezes, aparecem coisas extraordinariamente lindas, né? Por exemplo, o caso desse último, o Lovecraft e as tradições esotéricas. O livro é fantástico, né? O Lúcio Reis eu não o conhecia, né? O doutor Lúcio Reis é especialista, né? O cara é mestre em HP Lovecraft. Um livro fantástico. Ele falou que tinha um livro sobre Lovecraft, ele mandou um e-mail para mim e falou, ó, eu estou escrevendo um livro. Ele foi bem humilde, assim, estou escrevendo um livro, eu acho que casa com a editora, você pode dar uma olhada? Eu falei, pode, manda aí. Mas eu estava, acho que na 8ª página, eu já respondi o e-mail dele. Eu preciso publicar esse livro. Mas também, às vezes, surgem as surpresas contrárias, né? Às vezes a gente recebe assim, alguns manuscritos que é difícil, né, a gente pensar em publicar. Mas eu sou franco, né, não sou desrespeitoso. Eu falo à pessoa, eu dou uma orientação técnica, falo, procure treinamento, né, ler mais, lapidar melhor. A gente pode revisar, a gente pode fazer alguma coisa lá no futuro, mas agora, sim, não temos interesse em publicar. Então, nós temos hoje, são 30 autores publicados, né? Até que eu não estou tão chato assim. Mas acontece, assim, às vezes, de aparecer umas coisas estranhas. Luciano, rapaz, eu estou impressionado aí pelo volume de obras aí que você vem publicando nesses anos todos. E como você comentou, né, que você está num nicho bem pequeno, né, que é um nicho do nicho do nicho, né? Quais são aí os planos da Via Sestra para os próximos anos aí, de repente ampliar o mercado? Você tem algum plano assim, de pegar alguns outros nichos para compor a editora? O que você está chegando aí para os próximos anos? Nós já iniciamos isso, né? É legal que eu falo nós, mas eu estou sozinho nessa empreitada. A gente já começou isso com a editora Devaini. Eu tinha uma ideia de montar um selo editorial para trabalhar com obras de magia e ocultismo. Perdão, novamente. Trabalhar com obras voltadas à magia e ocultismo, mas não direcionadas assim para o caminho da mão esquerda, né? Coisa não tão sombria assim.
Então, a Devaney, ela começou, está meio quadrada, ainda a gente tem que lapidar isso melhor. Mas a gente já tem uma lista de livros para publicar. E eu vou dizer os livros, né? A Maçonaria Mística, o livro Jurado de Honório, As 7 Causas Secundárias do Tritêmios, e os livros de filosofia do Tiago, que depois a gente vai falar sobre isso, tá? Tá na minha lista. Não precisa ficar bravo comigo, não, por favor. A gente vai começar a ampliar um pouco, né? A gente tem a editora Via Sestra e vai ter essa editora Devaney. E a gente tem eu meio que separei as coisas, porque as pessoas do caminho da mão esquerda, elas são um pouco, às vezes, um pouco brutas. Não entendem essas relações assim. Então, algumas pessoas já teve gente que já falou para mim que não compra mais livros da editora Via Sestra porque o tradutor é judeu, né? E mais de uma pessoa reclamou comigo do Daher ser tradutor dos livros da editora Via Sestra, né? Eu, pessoalmente, acho um absurdo, né? Eu conheço o Daher, ele é gente boa comigo, contrato ele como tradutor, ele traduz para mim. É uma relação comercial comum, mas que não é bem vista por algumas pessoas dessa via mais sinistra, né? Um pouco mais malvadão. Então, para tentar agradar o povo, eu estou meio que separando. O primeiro nicho é mais voltado para magia cerimonial, para livros de magia e ocultismo não tão sinistros. E depois eu tenho um projeto que já tem um tempo já esse projeto, que é começar uma revista de horror. Tem até nome, tem logo. O Anderson Silva fez o Anderson Silva, ilustrador, um cara que eu gosto bastante. Ele fez a ilustração da Vulgo Bizarra, é o nome da revista, e vai ser também futuramente o selo de horror que eu pretendo criar. E o contrário também, né, Luciano? Porque tem gente que vai, por exemplo, vai comprar um livro da filosofia africana para indicar para os alunos do colegial estudar. Só que aí ele vai ver que a mesma editora publica o Pacto Satânico, não sei o quê. Aí ele não vai querer comprar também por causa disso. Então tem os dois lados, tem esse preconceito. Tem sim. E a gente tem que conviver. Mas a ideia, por enquanto, é essa. A gente vai... Próximo nicho é magia um pouco mais ampliada e também, no momento adequado, quando a gente se estruturar melhor, começar com horror. A gente já começou a publicar, né? Tem o Ruído Lunar, da Larissa Prado. É um livro de contos de horror e contos insólitos. A gente publicou junto com o Lovecraft e as tradições esotéricas. Nossa, é um livro muito bom, né? A Larissa Prado, ela é uma autora premiada no Brasil, ganhou vários prêmios com os contos de horror dela. Só que o nosso nicho obscuro, negro, da editora Via Sestra não compra os livros, né? Por exemplo, não compra livro de horror. Eles querem mais livro de outros assuntos. Então, a gente acaba produzindo livros que não vendem tão bem quanto a gente gostaria. Quem é o próximo? Já nesse papo, né, que a gente está falando um pouco sobre esses bastidores de publicação, tem um livro que é muito interessante no catálogo de vocês, que é aquele Caminhos da Serpente, né, que é até juntando escritos do Fernando Pessoa e tal. E eu fiquei curioso sobre um pouco desse processo, né, de como funciona para publicar quando você está tratando com um autor que já é falecido, um autor clássico, você tem muita burocracia nesse meio. Como é que funciona para a editora? Chega a ser mais vantajoso? Ou não tem muita influência na questão financeira? Como é que funciona esses bastidores assim de publicação? O Caminho da Serpente e outros escritos ocultos, né, do Fernando Pessoa, é um livro que eu precisava publicar. Eu gosto muito dele. Eu já conhecia uma outra editora portuguesa, fez um similar. E como ele está em domínio público, né? É um livro que qualquer pessoa, qualquer editora pode publicar, a obra do Fernando Pessoa. Então, do ponto de vista de burocracia, quase nenhuma, né? E em se tratando de poema do Fernando Pessoa, né? Eu também não fiz alteração nenhuma. Assim, eu procurei seguir exatamente como ele escreveu. A gente só pôs uns itálicos no que está muito discrepante da norma da língua portuguesa, mas assim, com relação
A burocracia não tem muito. É interessante, né, para a editora ter livros que estão em domínio público. A gente tem algumas editoras que já fazem só livros que estão em domínio público. Você não tem que pagar royalties daí, né? Então a burocracia é menor e sua margem de lucro talvez fique um pouco maior. Esse Caminho da Serpente, inclusive, está acabando o estoque dele e vai demorar um pouco para repor. Opa, bom saber disso aí. Já vou me adiantar aqui. Estou namorando esse livro desde o mestrado, cara, porque eu acabei não fazendo muito foco sobre a parte ocultista do Fernando Pessoa. Mas eu saí catando tudo sobre ele, né? Esbarrei nesse e fiquei, pô, isso aqui vai ser uma leitura por prazer. Espera um pouquinho. Realmente vale a pena. Para quem não conhece ainda esses textos, especialmente o Caminho da Serpente, vale bastante a pena. E eu fiz uma seleção assim, dos que são mais ligados mesmo ao ocultismo e à magia, né, dentro de Fernando Pessoa, religião, traduções e algumas curiosidades assim. Eu respondi? Respondeu sim. Muito bom. Ainda falando sobre linha editorial, né, vocês também têm alguns livros que são pesquisas acadêmicas sobre os temas relacionados à via de mão esquerda. Como que você vê essa presença de pesquisas acadêmicas e textos que são ocultistas, né, de praticantes? Como que é essa relação para você nas suas escolhas editoriais e na editora? Eu, pessoalmente, gosto muito da produção acadêmica relacionada à magia, ocultismo, bruxaria, feitiçaria, né, religiões comparadas. No Brasil, a gente tem muita gente fazendo trabalho acadêmico de qualidade, assim, de peso, né? A Gilmara Cruz, a gente publicou o livro dela, a segunda edição do Práticas de Feitiçaria, o caso da Maria Gonçalves Cajado. É uma pesquisa belíssima, né? Eu me senti assim bem honrado em poder publicar isso. O livro do Lúcio Reis também é um trabalho acadêmico. Ele nasceu a partir de um trabalho acadêmico. E eu vou aqui falar que ele está trabalhando já no próximo livro, que a gente vai publicar também pela editora Via Sestra, que é um livro de mitologia de H.P. Lovecraft. Embora, e eu acho isso interessante porque isso vai gerar combustível para os ocultistas práticos, né? Principalmente para os magistas mais experimentais, para criarem suas próprias, desenvolverem algumas coisas novas em cima do trabalho do Lúcio. Eu, pessoalmente, gosto bastante da produção acadêmica e a incentivo. O livro tem um outro livro que também tem um peso acadêmico grande, é o Clavis Inferno, o Grimório de São Cipriano. Embora tenha esse nome, Grimório de São Cipriano, não tem nada a ver, né, com os livros que a gente tem de São Cipriano aí, mas ele é um livro que foi tratado na pesquisa acadêmica do Stephen Skinner, né, foi traduzido, a parte de latim dele foi traduzido pelo doutor, não lembro o nome do cara agora, mas tem um peso acadêmico muito grande e eu acho legal estar trazendo isso, junto também com outros livros menos mistificados, assim, né? À medida do possível, sempre que eu encontrar alguma coisa e tiver ao meu alcance, eu vou fazer para publicar livros assim. É maravilhoso, porque a pesquisa acadêmica já é difícil de publicar, né? E ainda nesse nicho existe uma discriminação dentro da própria academia, mas são estudos super válidos e muito bem feitos, então eu realmente acho excelente, gosto muito também, parabéns por isso. Obrigado. Assim, uma pergunta para o Marcelo e para você. A ideia é a seguinte: tenta imaginar uma pessoa assim que tem uns 4 livros publicados, um canal no YouTube, é a suposição. E a pessoa queira fazer uma editora. O que você sugeriria para essa suposta pessoa? Assim, qual o caminho das pedras? É uma pergunta para o Marcelo e para o Luciano. O que agora, nesse momento, o que você sugeriria? Faz isso, que vai dar certo, vai na fé.
Cara, eu recebo essa pergunta uma vez por semana. Eu falo assim, vai para o financiamento coletivo. Porque o nicho está lá, você só precisa atingir seu público, tem que fazer alguma coisa de qualidade para o seu público. E como é que é aquele filme fala assim, construa e eles virão? Basicamente é isso. Cara, tinha um pessoal que fazia pelo Clube dos Autores, mas o problema de você trabalhar com essa de um em um é que a qualidade da impressão não é lá essas coisas, né? Então, vale a pena você virar e falar assim, poxa, vamos fazer, sei lá, 300, 400 livros, 500, uma tiragem. Você, tendo um financiamento coletivo, você já controla uma tiragem, né? Como o Luciano também falou isso. E aí você já consegue, com os fornecedores bons, fazer um livro que pega uma qualidade excelente e que vai atingir aquele público, né? E é uma parada legal, porque assim, a gente fala, tem o RAF, tem a própria Via Sestra, a gente já entrevistou várias editoras pequenas, a gente nem se considera concorrente, tanto que eu passei para eles o meu fornecedor de tarô, para fazer, daqui a pouco a gente já vai falar ainda desse lançamento agora fodástico, mas a gente troca, porque no final das contas, eu estava olhando aqui atrás, o Luciano falou que eles fizeram 30 livros, eu tenho pelo menos 25 da Via Sestra, então eu tenho quase tudo que eles fizeram. E acontece assim, cara, porque você vê que é um livro de qualidade, você olha e fala assim, cara, o livro é foda, mas eu não vou falar com o Michael Ford para conseguir, graças aos demônios que alguém fez, que é muito mais tranquilo você simplesmente pegar, passar o cartão e aí vem e chega o livro pronto, do que o trampo absurdo que dá para fazer essas coisas, né? Eu sou cara de pau, eu peço, né? Às vezes eu mando mensagem para você, passa o fornecedor de tal coisa para mim, você vai lá e responde. Eu queria fazer um adendo assim. Já me perguntaram sobre concorrência, né? Pessoalmente, eu acho que não existe mesmo uma concorrência entre as editoras, porque a gente produz coisas diferentes. Por exemplo, eu sou viciado em livro, né? A Amanda, que está ouvindo aí, ela minha esposa, né? Ela fica assim, me vigiando um pouco, porque se deixar eu compro mesmo. Vou comprando um atrás do outro, participo de financiamento coletivo. Eu não leio assim tanto quanto eu gostaria hoje em dia, só leio mais o que está na frente do computador e o volume de trabalho que eu tenho com isso. Mas então eu não acho que a gente seja assim necessariamente concorrente, né? A gente está fazendo coisas diferentes e eu compro livro de todo mundo, eu não estou nem aí. Compro livro da Finlândia, da Inglaterra, do Marcelo, de todo mundo eu compro livro. O financiamento coletivo realmente é um caminho ótimo, né? Eu vou mostrar aqui alguns. Esse aqui, do Peter Bayersdorf, sobre a produção cinematográfica dele, foi realizado através de financiamento coletivo. Esse outro aqui, não sei se vocês conhecem, também financiamento coletivo, né? Esse aqui, a primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi lá na época da Livraria Horus, quando o Roberto recebeu uma remessa de equinócio na livraria, ele ligou para mim, né? Só que o preço era absurdo de caro e acabei não comprando. E já perguntaram para mim se eu queria fazer pela Via Sestra. Nossa, mas isso é gigante, né? Eu deixo para quem está maior, mais tempo, fazer. Esse outro aqui, que embora não tenha nada na capa, acho que o Marcelo, o Morbius deve conhecer. É um livro lindo, O Princípio da Discórdia, que foi impresso em colorido, cheio de adesivo, de coisa bem maluca, né? Para os discordianos. Também foi feito através de financiamento coletivo. E vou mostrar mais um só, que também surgiu a primeira edição através de financiamento coletivo, que é o Tarô das Sombras, da Linda Falloy. Também tem alguns desses aí. O deck e o tarô. Então, o financiamento coletivo ajuda muito a gente a conseguir, no meu caso, a conseguir um investimento que, se fosse sair das minhas contas, ia ser muito alto, né? Eu não tenho como pagar 30% de royalties, que é o que eu pago para
para publicar isso, esse material, por exemplo, né, da Lindas Falório, mais 13% lá do Catarse, só de taxa aí já são 43%. Então, é complicado a gente pagar tudo isso e fazer alguma coisa com qualidade. Por isso que o financiamento coletivo é um caminho e que deve ser explorado por quem quer montar uma editora. A outra coisa que eu falo para a pessoa é estudar, né? Estuda bastante antes de entrar, porque com certeza você vai encarar algumas dificuldades naturais no caminho. O pessoal acha que o financiamento coletivo também não é um caminho que qualquer um faz. A gente está cansado de ver aí gente que está com um monte de problema, que aí os caras recebem o dinheiro, mas o cara administra tudo errado, e aí não entrega os livros, e aí começa uma treta e some, e desaparece e tal. Então, putz, quando vai falar assim, pô, é da Sestra, é da Palimpsestros, tem algumas editoras que eu falo assim, tanto que a gente chama para o programa para fazer propaganda e fala assim, você que está escutando a gente, apoia esses livros, porque você sabe que vai ser entregue, vai ter uma puta qualidade, mesmo se tiver problema, né, que nem a galera lá do Rogério teve, né, de atrasar e tal, os caras não somem, né, eles viram falando assim, olha, gente, aconteceu isso, isso e isso, o livro está aqui, sei lá, aconteceu tal coisa, mas a gente está fazendo e tal, e aí tudo está tranquilo, e você sabe que você está com uma galera que está confiável, né? Então, o Luciano é um cara que, tipo, eu nem penso, quando sai alguma coisa dele, a gente já vai lá e, pum, apoia, né? E por isso, essa era a minha próxima pergunta. Não sei se a Bárbara vai querer falar alguma coisa, que eu vou mudar de assunto. Eu vou falar desse deck de tarô maravilhoso. Então, faz tua pergunta. É isso, então? Eu ia pedir para ele falar da Linda e tal. Eu estou super empolgada com esse Catarse, porque eu perdi a eu estou empolgado porque eu perdi. Isso. Da outra vez, a gente tem um, mas é da Pri. Eu quero um para mim, porque ela pega e põe nas coisas dela e tal. E aí eu falei com ele assim, eu preciso de um outro deck. Ele falou, já acabou. Eu falei, como assim? E aí ela não fez. E aí a gente fez todo um caminho, né? Ele conseguiu um contato, a gente foi lá, entrevistou ela, e a gente ficou quase implorando por ela durante a entrevista, e aí ela topou. E aí logo em seguida, depois ela veio a falecer, então ficou um negócio assim, falou assim, vai ter, não vai? E aí quando o Luciano falou assim, vamos fazer, eu falei, caramba, só felicidade. Foram só 93 decks, né, na primeira vez? Sim. Bem, você tem alguma coisa para falar antes, Marcelo? Ou posso falar? Não, por favor, conta pra gente como é que foi esse processo para convencer ela a fazer a segunda edição. A Linda Falório, vou voltar um pouco mais. A gente tem tempo? Tem, fica à vontade aqui. Eu conheço o trabalho dela, eu conheço há muito tempo, né? Lá do final dos anos 90, eu comprei uma das primeiras edições do Tarô das Sombras, quando era preto e branco e não tinha muitas ilustrações, né, no livro. Eu tive contato com ela em 2003, eu mandei e-mails para ela, fazendo perguntas sobre algumas coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil, envolvendo plágio e o nome dela. E ela foi super solícita comigo e a gente acabou conversando. Ela colaborou com a revista Luciferax, né? Ela deixou publicar os textos dela. E ela a história da publicação do livro, ela deveria ter sido publicada pela editora Cofinia. A editora Cofinia chegou a assinar contrato com ela, mas como a editora sumiu, né, desapareceu, pelos próprios termos do contrato ele já não era mais válido. Ela tentou anular o contrato, mas assim já não era válido. Mas mesmo assim ela tentou entrar em contato com o Ivan, mas não conseguiu. E ela acabou, tempos depois, vindo a assinar um contrato comigo para publicar o livro aqui no Brasil. Eu já fui pedindo o deck, claro, né? Porque eu queria o deck aqui. Mas ela foi assim categórica que não queria que publicasse o deck no Brasil. Ele já é feito hoje por uma empresa nos Estados Unidos que é muito parecida com o Clube de Autores, né? Então, você compra o deck, ele é impresso sob demanda. Você comprou um deck, ele faz um deck lá para você nos Estados Unidos e manda para você.
E ela falou que ela queria que continuasse assim, ela ter o controle total sobre a produção do trabalho dela lá, e se eu quisesse, no máximo, ela dava um desconto para comprar de volume, assim, para publicar aqui. Só que isso ficaria absurdamente caro, né? Muito mais simples produzir aqui. Aí a gente ficou conversando durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, até ela aceitar, assim, foi mais de um ano, assim, de conversa, foi bastante tempo. Ela aceitou fazer só 93. Aí ela falou, você faz 93 e zera isso, que eu não quero mais deck, né? Ela pediu para que a gente fizesse cláusula em contrato para não publicar mais, um contrato separado para o deck e outro para o livro, né, em função das muitas exigências. E tudo bem, como a gente só conseguiu isso, a gente publicou. Então, e a gente fez por financiamento coletivo. As unidades do DEC, né, as 93, elas acabaram antes do financiamento coletivo terminar, já não tinha mais, né? Então, a gente conseguiu realizar isso. E depois disso eu questionei a outras pessoas, será que não tem a possibilidade de rever isso? E ela, não, foi ela muito gentil, mas irredutível, né? Não vou publicar. Aí o Marcelo, quando entrevistou ela junto com o Fred, né, não, eles consideram a entrevista no ano passado, em junho, né, do ano passado, durante a entrevista, ela falou que ia aceitar, que era legal. E, na verdade, quando ela recebeu o deck lá nos Estados Unidos, que ela viu os livros e viu o deck, ela comparou, né, a qualidade do trabalho que a gente fez aqui com o que eles fazem lá, e ela ficou surpresa. Ela gostou do resultado mesmo, né? Eu também tenho que dizer que a gente fez melhor do que o que eles fazem lá no... É que o que ela produz é o mesmo que o Grola produz lá fora. E a gente fez o All-Type em inglês aqui, porque trazer de lá ficava muito mais caro. E a qualidade nossa aqui é melhor do que a qualidade do gringo. Assim, e questão não é só a qualidade, né? Questão de preço também. Muita gente fala para mim que o livro é caro. Eu falo que, na minha opinião, não é caro. Eu acho que o preço é bem justo, né? A gente paga fazer um livro de capa dura, colorido, em papel cochê brilhante, no Brasil é caro, né? Foi o que a gente fez aqui. A gente acho que vendeu na época por R$ 104 a unidade, se eu não estou enganado. O livro nos Estados Unidos ele não tem edição em capa dura, né? As ilustrações são pequenininhas nas páginas. No nosso, a ilustração é na página inteira. E um livro desse não sai por menos não sei quanto está saindo hoje, mas é entre 200 e R$ 270, né? Um livro desse na sua casa. Não, isso acontece o tempo inteiro. A gente traduziu o livro em Telema, que tinha para vender na Amazon, saía tipo R$ 112, capa mole, e a gente conseguiu fazer por 75 capa dura, por conta do financiamento, né? Isso que é importante, quem está escutando, quem está assistindo a gente, principalmente se você está assistindo agora, porque depois vai estar no YouTube, e aí provavelmente se você estiver pegando a segunda vez que está no YouTube, é capaz de já ter acabado os decks. Então você aproveita agora, a gente vai dar o endereço lá, já termina aqui e corre lá para fazer esse apoio, cara, porque senão você ficar panguando, você vai ficar sem. Eu queria frisar também que esse financiamento coletivo, ele é daquele tipo tudo ou nada. Se eu não atingir a meta, né, se a gente não atingir a meta estabelecida, o dinheiro é devolvido aos apoiadores e nós não realizamos mesmo, porque está bem além do que eu posso investir nesse momento. Mas eu acredito que a gente consegue atingir a meta. A gente já está com 26%, a gente ainda tem uns 40 dias, 46, se não me engano, eu não me recordo, para fazer esse financiamento acontecer. E eu acredito que dá para a gente chegar assim e fazer um trabalho legal. E superando, se a gente conseguir aumentar o valor arrecadado, a gente tem como melhorar a qualidade do deck também. A gente já vai fazer as alterações estéticas e para descaracterizar, né, diferenciar da primeira edição. Essa segunda edição não vai ser numerada. Então, a gente tem tudo para fazer um trabalho legal. A gente só precisa ter um resultado bom nesse financiamento coletivo aí.
Então, aproveitando, apresenta o deck e o livro, fala da importância dele, das particularidades, né? Que ele é um deck bastante diferente para as pessoas que ainda não conhecem se interessarem e apoiarem também. É um deck, é um assunto bem diferente assim do que a gente está acostumado a ver. Como a própria Linda diz nos trabalhos dela, os tarôs mais comuns, eles estão mais associados ao lado diurno, né? Mais a árvore da vida, a questão mais, como ela classifica, assim, mais sefirótica, vamos dizer assim, da coisa. O tarô das sombras, não. Ele está mais associado à exploração da nossa psique do lado mais obscuro, do lado noturno. Então, quando a gente fala do tarô das sombras, a gente fala de Clifote, a gente fala dos túneis de Sete, que são a árvore do conhecimento, né? Do outro lado da árvore da vida, né? A árvore da morte para algumas pessoas. Então, o tarô das sombras ele é uma ferramenta de exploração dessas áreas da nossa psique que elas existem. Não adianta a gente negar e falar que eu não tenho esse tipo de coisa na minha constituição, que todos nós temos, né? Através dessas chaves contidas, né, nesses arcanos, a gente consegue trabalhar o lado obscuro da nossa psique, reintegrando alguns aspectos, né, da nossa sombra para a nossa consciência. E trabalhando aspectos que a gente precisa trabalhar mesmo, que estão enterrados assim, de uma maneira bem estranha na nossa constituição. O deck também pode ser utilizado para leitura, assim como a gente vai fazer adivinhação, né? Leitura de cartas, divinação. Você pode usar também para fazer leitura, para fazer leituras comuns de dia a dia, né? Para fazer divinação, a parte de divinatória. É bastante recomendado também para isso. Mas acho que a parte mais legal ela está nos exercícios de meditação que você pode fazer usando as lâminas. E se você for um pouco mais adiante, nos rituais que você pode empreender através desses símbolos. Rituais de natureza goética, né? De natureza sexual, de natureza tântrica. Então, existem assim tantas possibilidades assim que fervem nesse baralho, nesse trabalho que a Linda Falório desenvolveu, que ele se torna único, né? E para mim é muito interessante. Eu que sou um fã, confesso, do Crowley e do Kenneth Grant, eu acho que esse é um trabalho fundamental para você entender mais. Os túneis de Sete, a árvore da morte, a árvore do conhecimento, as clifotes em si, de uma forma construtiva, de uma forma que não vai te detonar todo, de até certo ponto até segura. E a melhor pergunta de todas, como é que é fácil para apoiar? É só clicar no link que você vai deixar em algum lugar aqui, né? Eu vou deixar aqui embaixo, mas fala, porque isso vai virar podcast e tudo. Deixa eu ver aqui. O link você põe lá www.catarse.me/O Tarô das Sombras. Tudo junto, sem espaço. Então, para você que está assistindo, depois você já dá pausa, já clica aqui embaixo na descrição, vai até lá e já faz esse apoio, não deixa para depois. Só um aviso, no ato da gravação desse vídeo, muita gente já foi lá apoiar, tá? Então, se você não apoiar agora, já era. Exatamente, porque até você chegar aqui, esse vídeo já passou pelo Mayhem e a galera já apoiou, então não perde tempo. É a possibilidade de algumas recompensas se esgotarem, né? O livro de capa dura, ele está contado para esse financiamento coletivo. Se acabar ali, acabou, não haverá mais. Então, se você tem interesse mesmo, corre lá e apoia. Vai ajudar a gente também a realizar esse trabalho no Brasil
e a trazer futuramente mais livros, né? Coisas mais também relacionadas a esse universo do mais obscuro do... Pô, Luciano, só tenho que te agradecer, cara. Foi muito legal. Muito obrigado por trazer esses livros aqui para o Brasil, cara. São umas coisas assim raras, boas, com a qualidade sensacional, cara. Foi um prazerzão ter você aqui no programa sempre. Eu que agradeço, rapaz. Pior que eu nem falei tudo que a gente está planejando aqui, mas eu vou... Não, mas nem se preocupa, você sabe que aqui, a hora que você tiver outro lançamento, a gente vai estar aqui entrevistando o autor. Você fez a ponte para o Mayhem de vários dos seus autores. Então, putz, a gente só tem que te agradecer. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Considerações finais é o que o Thales colocou ali no chat. Eu quero spoiler do próximo financiamento, porque esse aqui eu já estou participando. Eu vou mostrar. O próximo financiamento coletivo é para esse livro aqui. A Goécia do Dr. Brood, do Stephen Skinner e do David Rankine. A nossa ideia é fazer ele desse jeito assim mesmo, né? A ideia é fazer ele de capa dura, dourado. Esse é o nosso próximo financiamento coletivo. Esse livro lá fora está um absurdo o preço de cara. Outro sucesso. Outro sucesso de financiamento. Mas antes de falar, passar para o próximo, eu tenho que falar sobre o catarse.me/TDC para você participar dessas gravações, dessas lives. Dessa vez eu não vou passar por cima dos outros jabás. E se você fizer parte desse catarse aqui, você vai receber essa revista, onde as pessoas escrevem artigos maravilhosos e você pode ler ele fisicamente, já que eles foram publicados no site. Você também vai fazer parte dos grupos do Telegram, onde um monte de gente legal vai te ajudar com um monte de perguntas e questionamentos. Você também vai poder fazer parte de todo esse processo aqui. Maravilha. Robson Belli, suas considerações finais. Você vai demorar muito para pegar isso, né? Porque a gente põe no Japão, vai uns meses ainda até chegar aí. Sempre, ele só passa à vontade. Sempre. É a parte chata de você morar do outro lado do globo. Mas é aquela coisa, a gente dá jeito e ainda assim consegue pegar uma coisa ou outra, seja da Diamond, seja da Via Sestra, a gente ainda consegue pelo triplo do preço às vezes, mas é assim que acontece. Se vocês quiserem também conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho com magia enoquiana, acesse aí enoquiano.com.br. Lá vai ter o nosso site, entrem na aba Contatos e ali vai ter um link do nosso grupo. Ele é um pouquinho movimentado, então não se assustem com a quantidade de mensagens. Ulisses Assad, considerações finais. Opa, tá tocando a campainha aqui, desculpa aí, galera. Mas, Luciano, cara, parabéns aí pelo trabalho, pela editora e pela sua unidade, rapaz. Você começou a tua apresentação reconhecendo aí toda uma galera aí que te ajudou. Isso é muito bacana da gente ver isso hoje em dia. E estamos aí nos aguardos aí das próximas obras, coisas bastante interessantes. É isso aí, galera. Paulo Jacobina. Parabéns, Luciano, mais uma vez. Sua editora é incrível. Que a gente tenha muito financiamento coletivo e muita publicação por você. E para quem quer se conhecer um pouco mais, quer entrar em contato com temas de autoconhecimento, de magia, de filosofia, dá uma olhada no canal do Pedra de Afiar no YouTube. E para considerações finais da Eclésia Babylon, eu vou falar primeiro o Thales, porque depois ele passa a bola para a Bárbara e ela faz a propaganda. Então, Thales Azevedo. Sensacional, achei ótimo. Acho que, como o Paulo comentou, assim, muito legal esse fato do Luciano sempre trazer, né, as pessoas. E como o Marcelo mesmo colocou, né, não se trata aqui de... Não existe concorrente, na verdade, estamos todos aqui no mesmo barco. Então, acho muito legal. O trabalho da Via Sestra é sensacional. Como também já foi colocado, assim, um trabalho de
de avaliação, né, de escolher quais são as obras, escolher quais são os trabalhos e principalmente, né, de cumprir todo um compromisso, né, com o público, de entregar bons títulos com boa qualidade. Então, pô, sensacional, Luciano. Só tenho que te dar os parabéns por todo esse trabalho que você tem feito até agora e agradecer e vamos terminar esse financiamento coletivo e já ansioso pelo próximo. Bárbara Knox. Eu estou encantada, né? Eu já admirava bastante o trabalho da editora e depois de te ver falando, né, com tanto amor nos olhos, a gente se apaixona mais ainda pelo trabalho. São livros realmente incríveis e eu, como uma boa telemita, também amo o Caminho de Kenneth Grant, também amo o Kaula Kali, então para mim é o máximo. Galera, apoiem o Catarse da Lenda Falório, que é mais uma mulher ocultista sendo aí contemplada, publicada, a gente tem que apoiar esse tipo de coisa. E a Eclésia Babylon é uma instituição religiosa gnóstico-telêmica. Lá a gente trabalha bastante com os aspectos devocionais a Babylon e somos receptivos a todas as pessoas. Então, se vocês quiserem conhecer essa comunidade, busquem a gente no 4gsanctuary.com. Podem falar com o Thales ou comigo direto no Instagram, nossa roupa está aqui. Ivan de Aragão, considerações finais. Cara, adorei a palestra, foi muito legal. Foi muito legal conhecer esses bastidores da Via Sestra. E a minha propaganda vai para o meu blog. Resolvi reativar o meu blog, onde eu pretendo colocar poesia, ocultismo, filosofia, música. Uma ideia que eu tinha anos atrás, mas tinha aposentado. E nesses próximos 77 dias eu estou publicando poemas relacionados ao chamado de Babylon, fazendo uma homenagem à deusa e publicando poemas, poesias todos os dias. Então, é ivandearagão.com, quem quiser entra lá e acompanha o trabalho. Tem música também para a galera do metal, que eu percebi aqui que está na chamada hoje, pessoal que vai ver no YouTube. Tem a banda Silent Vanity também, que faz um death metal melódico ali, um instrumental bem death metal, mas um vocal meio para o heavy metal, mais uma vibe drive, limpo, que é mais a minha praia. Mas tem uns guturais também no meio, então é aquela salada musical maneira, com temas ocultistas também, muita viagem para curtir nas letras também. Então, quem quiser acompanhar tudo, está lá ivandearagão.com na minha página, no Instagram também, Ivan de Aragão, e a gente se esbarra e curte aí essa vida. Um abraço. E Tiago Tamosauskas do Morte Súbita, tem Via Sestra no Morte Súbita? Tem, a dica de hoje é entrar no mortesubita.net e buscar por Farzup, P-H-A-R-Z-H-U-P, que vai ter os textos lá que o Luciano gentilmente se deu para a gente publicar. Bom, todo mundo conhece a Via Sestra, sabe quanto ela é maravilhosa, conhece os produtos de qualidade, os livros maravilhosos, e aquelas marcas que começou o financiamento, você já vai lá e apoia, você nem lê direito o que é, porque se confia nas pessoas que estão por trás. E é muito bom ver aqui quem está por trás dela, quem não conhece o Luciano, né? Ver assim o rosto e a personalidade do magistrado de Dayatuba, que governa mais de 20 legiões e ajuda a gente a achar tesouros perdidos. Obrigado por estar aqui com a gente. E só antes de terminar, Luciano, te agradecer, mas como é que a gente te acha, fora esse financiamento, né, para acompanhar as outras obras e os outros lançamentos da Via Sestra? Bem, primeiro eu queria agradecer, né, a todos vocês, né, por tudo que vocês disseram. Nossa, eu fico aqui fechado trabalhando a maior parte do tempo, né, muitas horas por dia e fechado mesmo nesse mundo de publicação e pensando em fazer e trabalhando, que a gente nem nota assim, eu não noto muito o quanto a Via Sestra é conhecida, assim. Eu sou meio fechado, né? Então, é muito interessante eu ouvir e ver que tem mais gente interessada nesse trabalho nosso. Eu agradeço mesmo e pela oportunidade também de novo estar aqui conversando com vocês. Para achar a gente, eu recomendo seguir a gente nas nossas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook e agora no TikTok, né? Eu estou aprendendo a usar TikTok, né? Minha filha usa, eu também posso usar. Mas eu gosto mais do Instagram, ainda sou mais do Instagram. Através das redes sociais, vocês conseguem acompanhar nosso trabalho, saber quais são os próximos lançamentos. Frequentemente, assim, com alguma frequência, eu dou spoilers sobre os próximos trabalhos. Alguns, assim, não são muito bem-vindos, né? A gente toma bastante tijolada às vezes, mas mesmo assim a gente vai publicar os que a gente recebe tijolada. E é isso aí.
E eu vou pedir novamente para que vocês considerem muito a possibilidade de apoiar o nosso Tarô das Sombras para a gente realizar essa segunda edição do Baralho da Linda, que também é uma homenagem a ela, né? Infelizmente ela faleceu em janeiro e foi doloroso para todo mundo, né? Que conhecia ela e a gente estava, foi uma surpresa ruim. A gente atrasou o financiamento coletivo em função do falecimento dela, né? Até eu conseguir renegociar e entender o que a gente ia fazer, e deu nisso. Além de ser uma oportunidade bem bacana de ter esse material no Brasil, é uma forma de homenagear a memória dela. Se eu não me engano, não tem nenhuma outra editora no mundo que publicou o baralho. E o livro foi só na Colômbia, né? O Edgar Queval fez uma edição de luxo, limitadíssima, né? Não tem nem 100 exemplares no mundo girando. Então, é uma oportunidade realmente a ser considerada. É isso aí, não deixa para depois, cara. É uma coisa que o pessoal precisa aprender, né? Quando a gente fala de financiamento coletivo, cara, se você tem a oportunidade, você tem que apoiar no momento, porque você não sabe. A gente também, a gente fez o livro de Magia do Caos, passou um mês que acabou o negócio, acabou, não tem mais. E o Luiz falou que não vai fazer outro, então, tipo, já era. Então, se você tá pensando assim, ficou na dúvida e tal, vai financiar esses negócios agora. Beleza? Então, pô, brigadão, Paulo, Luciano, Robson, Ulisses, Tiago, Ivan, Bárbara, Thales e Rodrigo, e vocês que assistiram a gente até agora. Então, não esquece de novo, dá o like, segue o canal e a gente se vê aí em mais um Boteco dos Illuminati.